A palavra de Deus nos diz no livro de Juízes, o momento crítico da nação de Israel, uma nação que tinha entrado e conquistado a terra prometida, uma herança que Deus tinha prometido para Abraão e seus descendentes. E encontramos, depois da morte de Josué, um período muito crítico, aonde Deus levantou juízes sobre a terra. E diz no capítulo 2, a partir do verso 10, nos diz o seguinte: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Aqui nos fala bem da condição espiritual de uma nova geração que não conhecia o Senhor, não conhecia as obras que Deus tinha feito para a nação de Israel. Tudo isso aconteceu depois da morte de Josué, e a nova geração deveria receber orientações da geração mais velha para saber as maravilhas que Deus já tinha feito com Israel, como Deus libertou Israel do cativeiro egípcio, como Deus conduziu o seu povo pelo deserto e como Deus tinha dado a conquista da terra prometida. E isso é um modelo para nós também, para os nossos filhos, para os nossos jovens, ter uma experiência para com Deus das maravilhas que podemos ter ao seguir a Deus. Então, esse novo povo não sabia o que Deus tinha feito. E assim, nós vemos que eles não guardaram a aliança que Deus tinha feito com Abraão e seus sucessores. E a palavra de Deus aqui é bem clara, que não conhecia o Senhor. Daí, nós vemos que foram levantados vários juízes. E um desses juízes que nos chama a atenção foi Débora. No capítulo 2, verso 16, nós vemos a palavra de Deus dizer o seguinte: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, antes
ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, vemos que Deus levantava pessoas e ele mesmo agia como juiz diante dos inimigos que cercavam o povo de Israel. E dentro desses juízes nós encontramos essa personagem Débora, uma mulher que foi levantada por Deus para ser uma juíza no tempo de Israel. Daí nós vemos como também é importante as mulheres no trabalho do Senhor. Como é importante a dedicação das nossas irmãs, através da oração, através de um equilíbrio espiritual nos seus lares, com seus maridos, com seus filhos. A palavra de Deus nos diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola a destrói com as suas próprias mãos. E a mulher é esse alicerce também na igreja. Quando encontramos mulheres dedicadas, mulheres que ajudam os líderes, os pastores, mulheres que se dedicam aos adolescentes, aos jovens, mulheres que se dedicam às pessoas de mais idade, mulheres que se dedicam ao trabalho da assistência social, das necessidades do povo de Deus, mulheres que se dedicam às crianças que chegam na igreja. É um trabalho maravilhoso, um trabalho que tem que ser reconhecido, agradecido a Deus. E no capítulo 4 do livro de Juízes, nós vemos sobre esta mulher. No verso 4 diz que Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Daí vemos essa história no momento em que o rei cananeu, chamado Jabim, ele afrontava o povo de Israel. E ele tinha um comandante chamado Sísera, comandante dos seus exércitos. E dessa maneira, nós vemos um círculo vicioso no povo de Israel. Nós vemos o povo de Israel em trevas, o povo de Israel em confusão, o povo de Israel em anarquia, o povo de Israel em decadência espiritual. E o governo pelos juízes prova a descrença dos filhos de Israel
a desobediência dos filhos de Israel, a apostasia de Israel. E, ao mesmo tempo, nós podemos ver o valor de um líder e os perigos da infidelidade a Deus. E Deus levanta essa mulher, como acabamos de ler nesse capítulo 4. Seu nome é Abelha, seus pais, sua educação, uma mulher de muita espiritualidade, uma mulher que buscava ao Senhor, era uma profetisa, esposa de Lapidote, uma juíza, uma mulher que teve grande influência da sua vida na nação de Israel. E aquele tempo a nação de Israel estava com grande conflito. Nós podemos ler no início do capítulo 4 de Juízes, no seu verso 1, diz a palavra do Senhor: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Chamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então nós vemos contexto deste quadro histórico no início da nação de Israel, um abandono de Deus, e as consequências disso foi fraqueza, foi miséria, foi escravidão, foi perseguição do povo de Israel. Os cananeus, Jabim, Cícera, cavalos, carros, tudo isso contra o povo de Israel. E dessa maneira, Débora, ela toma a liderança e vemos o trabalho de Débora. Balaque, o general, ele quis que Débora fosse com ele na batalha. E o seu trabalho no lar, debaixo da palmeira, um trabalho que se tornou nacional, um trabalho de libertação que ela levou o povo a Deus. Podemos ver o espírito de Débora no seu cântico, que está no capítulo 5 de Juízes. Ela associou Baraque à sua glória. Não quis a glória simplesmente para ela, mas juntamente com Baraque, o general do exército de Israel, ela lutou contra esses inimigos cananeus. E Deus deu a vitória para ela. Atribuiu sua vitória a Deus. Não se esqueceu no seu cântico de Jael, que foi mulher de Eber, da qual ela matou dentro da sua tenda a Cícera, cravando uma estaca na sua cabeça quando ele estava dormindo. Assim, essas duas mulheres foram muito importantes na vida de Israel naquele momento. No cântico de Débora, nós encontramos no capítulo 5, verso 7, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Ela foi conhecida como mãe em Israel, mulher de fé, mulher que amou a liberdade. Das lições que podemos deduzir dessa história, nós vemos que Débora, ela era vitoriosa no lar.
vitoriosa como modelo de uma mulher de fé no Senhor, de fidelidade a Deus, de consagração ao Todo-Poderoso, de poder dar liberdade ao povo de Israel e de poder cantar um dos cânticos mais famoso por sua antiguidade e pela sua notável qualidade literária. Nós encontramos nesse cântico de gratidão, de reconhecimento do valor das outras pessoas e do trabalho que ela teve, como ela pôde dizer aqui, oferecendo voluntariamente. Bendizei ao Senhor, como ela diz no capítulo 5, verso 2. Depois ela diz: ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Então, uma gratidão a Deus, de poder bendizer a Deus, de adorar a Deus por tudo que Deus tinha dado como libertação para o povo de Israel. Assim, podemos ver neste exemplo o modelo para as nossas irmãs, que também tem sido de grande valia, de muita utilidade no trabalho que Deus tem idealizado na sua igreja. Que o Senhor possa levantar mulheres sábias, mulheres dedicadas, que realmente possam estar como colunas na igreja do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E assim, com certeza, a igreja do Senhor se fortalecerá e o Senhor será glorificado, será honrado. E estes exemplos nós podemos ver também em nossos dias de irmãs que estão se dedicando ao trabalho do Senhor. Que Deus possa abençoar as nossas irmãs e que o exemplo de Débora seja seguido por muitas delas. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.